Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje nós estamos aqui na Associação Espírita Lauro Machado para mais uma palestra, e esta palestra será sobre esse livro, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. A lição que nós temos para analisar hoje é sem reclamações. Então, sem reclamação. Há um ditado que diz, um ditado popular, ele diz o seguinte, que os olhos do dono é que engorda o porco. Então, por que eu peguei esse ditado aí? Porque muitas vezes a gente, através das nossas reclamações, das nossas queixas, das nossas lamentações, a gente acaba colocando a perder aquilo que nós queremos que vingue, que eleve. Então, vamos analisar aqui junto com José Carlos de Luca esse texto para ver o que diz. Aqui diz que o problema todos vão ter, e muitos. Nós vamos ter na nossa vida muitos problemas, uns mais, outros menos, e a maneira de ver esses problemas, de encarar, e que vai dizer se o problema é fácil ou difícil. Então, problemas todos vão ter. Mas muitas pessoas lidam muito bem com os seus problemas. E outras pessoas, um problema pequeno, ela já se torna assim uma grande reclamação, um grande problema. Então, vai dizer se é fácil ou difícil, grande ou pequeno, é a maneira que nós vamos encarar esses nossos problemas. Temos que estar preparados, vigilantes, lembrar que temos o problema e que o problema não tem a nós. Então, ter domínio sobre os nossos problemas, saber que eles vão passar, que eles vão ter fim, que não são eternos, isso é muito bom. E não viver mergulhado dentro do problema. Colocar a nossa força mental, força do pensamento a nosso favor. Então vamos ter sempre pensamentos positivos para que nós possamos lidar de uma maneira melhor com esses nossos desafios. Termos fé em Deus e em nós mesmos, que vamos fazer o melhor para resolver. Então, fé em nós, fé em Deus, é isso que nos vai dar a força de vencer as nossas dificuldades. Em caso de doença, aceitar. E lembrando que aceitar a doença não é deitar, cruzar os braços e ficar esperando a morte chegar. Não. Aceitar a doença é tratar a doença, é procurar entender a doença, ver o que nós estamos fazendo, por que nós adoecemos, é refletir, procurar os caminhos da melhora, talvez até da cura. Então isso é aceitar a doença, não parar, não ficar estacionado, deixando que a doença tome conta do nosso corpo. Aceitar não é acomodar, é buscar entender a doença, estudar sobre ela.
Não adianta o desespero, a revolta, pois isso não é remédio. Ao contrário, só faz agravar mais ainda o seu estado, aumentando a pressão arterial, acelerando os batimentos cardíacos, causando dores espiritualmente, depois que aquela enfermidade vai somatizando no nosso corpo físico. Então, o que vamos fazer quando a doença nos procura? Vamos ter paciência, vamos ser serenos, vamos tratar a enfermidade, seja tratando a parte física, tratando também a parte espiritual, não deixando de fazer as nossas preces, a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade maior, para que nós tenhamos forças para passar pelas nossas enfermidades, pelos nossos desafios. Então, dores espiritualmente, sintonizando com entidades também enfermas, que irão se aproximar de nós, nos causando um mal-estar. Se nós estamos doentes, enfermos, e nos revoltamos, gritamos, esbravejamos, xingamos, reclamamos, a reclamação não vai trazer a nossa saúde de volta. Só vai agravar cada vez mais o nosso caso. E nesse agravar, nessas reclamações, nós vamos estar sintonizando com irmãozinhos desencarnados que também têm as suas dificuldades. E por uma questão de sintonia, eles vão estar próximo da gente e nós vamos sentir cada vez pior. Quando reclamamos, estamos perdendo forças, gastando energia que poderia ser usada no nosso processo de recuperação, de cura. Então, ao invés de ficar reclamando, busquemos a paz, busquemos a serenidade, o equilíbrio. Assim, nós vamos ter mais forças. Porque se a gente ficar gritando, gastando energia, uma energia que a gente podia estar aplicando em cima da nossa cura, do nosso restabelecimento, né? A cura de Jesus. Jesus, ele no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem onde um homem, ele estava na beira de um poço, vamos dizer assim, né? Um poço, onde as pessoas diziam que esse lugar, a água era abençoada, que todos que entrassem ali saíam curados dali. Mas esse homem não conseguia entrar devido ao seu problema físico e ele tinha muita dificuldade. Quando ele se aproximou de Jesus, ao invés dele pedir para Jesus, para que Jesus o curasse, ele começou a reclamar e contou: é porque as pessoas não me ajudam, porque eu não posso entrar sozinho, porque as pessoas entram na minha frente no poço e tem que ser aquela primeira pessoa que entrar é que vai ficar curado. Jesus, não que ele tenha ignorado as reclamações do homem, mas ele também não colocou assim lenha na fogueira, vamos dizer. Ele tratou de dar um roteiro para aquele homem. Então, ele não deu atenção, sabe?
aquela fofoca, aquelas reclamações que o homem estava fazendo. Ele foi direto ao assunto. O que você quer exatamente? Quer ser curado? Então não vai ficar reclamando, porque o outro isso, porque aquele não, isso não leva a nada. Jesus já foi direto ao assunto. Jesus não deu incentivo às suas reclamações, mas lhe apresentou um roteiro, onde mudaria seus pensamentos e ações, para que a melhora se estabelecesse. Era isso que ele queria? Então não precisa ficar reclamando, é só pedir, a Jesus aquilo que nós necessitamos. Aceitar a enfermidade não é, porque a minha cola, não é se jogar numa cama e se acomodar, mas procurar os meios de amenizá-la, enquanto busca pela cura total ou parcial. Importante é melhorar a qualidade de vida, mudar os hábitos, que possa estar asseverando o processo da enfermidade. Então, às vezes a coisa não é tão grave assim, mas os nossos pensamentos depressivos, a nossa falta de ânimo faz com que a doença tome posse do nosso organismo. E como no próprio livro de José Carlos de Luca, o médico Jesus que nós estamos examinando, diz que o nosso pensamento, ele tem muita força, porque fomos nós mesmos, muitas vezes, que buscamos essa enfermidade através dos nossos pensamentos, das nossas ações. E aí, então, nós devemos nos fortalecer para poder eliminar de nós todo o processo enfermiço. Então, agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.